With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio número 1 do Receios do Além. Gente, é uma honra estar aqui no Relatos do Além. Agradeço muito aos Ocas pela oportunidade de estar mostrando aqui um pouco do Receios Obscuros, e esse vai ser um quadro basicamente com episódios do Receios Obscuros dentro do Relatos do Além. Então o nome ficou aí Receios do Além. Para explicar rapidamente como vai ser o episódio, eu vou contar relatos dos ouvintes. A princípio, eu vou estar pegando relatos lá do Receios Obscuros, mas vocês vão também poder mandar os seus relatos por e-mail receiodoalém@gmail.com. E aí, a partir do momento que vocês começarem a mandar, eu uso o relato de vocês para fazer aqui esse quadro, que vai ser semanal no Relatos do Além. Então, eu vou estar sempre presente aqui toda semana com vocês, e eu espero que vocês curtam a dinâmica do episódio. Para quem curtir e quiser conhecer mais sobre Receios Obscuros, é só entrar lá no Spotify e digitar Receios Obscuros, que vocês vão achar o meu podcast. Lá tem muitos episódios já, inclusive toda semana tem episódios novos também, e também tem o apoia.se/Receios Obscuros Podcast, para quem quiser apoiar o podcast e ter acesso ao conteúdo exclusivo, que são muitos episódios extras. Mas já falei demais aqui com vocês, e vamos direto ao que interessa, que são os relatos de hoje. Relato 1. Assombração no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Foi enviado pelo Alberto por e-mail. Oi, Fernando, tudo bom? Meu nome é Alberto, sou natural de BH, mas moro aqui no RJ há 22 anos. Hoje tenho 36 anos. Atualmente trabalho como desenvolvedor em uma empresa de telecomunicações, mas quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, tive que fazer uns bicos e, como sempre, fui um sujeito largo e, além de adorar academia, tenho 2,11 metros de altura. Não é de se surpreender que eu tenha sido chamado algumas vezes para ser segurança, o que no fim das contas me ajudou a pagar o meu aluguel durante a faculdade de TI. Felizmente estou bem estabelecido no mercado hoje, mas ainda me lembro da época que era segurança. Tive boas memórias e outras que eu gostaria de esquecer. Mas vamos direto ao ponto. O ano era 2012, meu penúltimo ano de faculdade. O trabalho pagava bem até demais. Eu reparei que aceitaram rápido assim que me candidatei para ficar lá depois das 10 da noite. Achei estranho, mas tudo bem. A grana era boa, né? Era minha terceira semana, 10 da noite de uma quarta-feira, e eu estava no andar de cima do museu, onde ficam os antigos móveis do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Para os que não sabem, ali era a sede do banco antigamente. Foi nesse dia que ficou claro para mim porque quase ninguém queria aquele trampo. Enquanto andava pelos corredores, respondia eventuais chamadas pelo rádio, ao mesmo tempo que ia olhando os salões. De repente, os sons da rua e até mesmo dos ares condicionados pareceram cessar, e eu comecei a sentir um formigamento na nuca, e virei, achando que tinha alguém me olhando. Mas não, além de mim, havia apenas um vasto corredor vazio. Só havia eu e um colega a essa hora, mas ele estava na recepção, trocando ideia com as meninas da secretaria. Minutos depois, ouvi um rangir de madeira e decidi averiguar. Um dos armários, que por sinal ficam atrás de uma rede de proteção para o público não tocar, se abriu. Eu fui lá e fechei. Então, enquanto eu me afastava, ele se abriu na minha frente. Eu gelei, mas mesmo assim, com a mão tremendo, fui e fechei, só para que, a alguns metros de mim, outro armário abrisse. Nessa altura eu pensei, ok, eu não tô louco.
Na semana seguinte, lá estava eu. Era uma sexta. O trabalho não me permite ouvir música nos 2 ouvidos, então estava com um fone só. Era quase 11h30 da noite, quando ouvi alguém pedindo por ajuda. Era a voz de um homem, idoso provavelmente. Quando cheguei em um dos salões, onde havia uma escrivaninha, vi um sujeito pálido e de terno sentado na escrivaninha. Eu podia vê-lo nitidamente, como eu vejo meu reflexo no espelho. PS, eu sei lá se eu tenho mediunidade. Minha reação foi correr até ele. Achei que fosse um senhor sem suas faculdades mentais que tivesse se perdido ali. O que, se você parar para pensar, é um absurdo, porque a visitação fecha bem mais cedo, mas mesmo assim. Quando chamei por ele, senti a minha pressão baixar, mas consegui ouvir. Está tudo errado, estão a me roubar. Me roubar, estão a me roubar. Sim, era português de Portugal. Depois de quase cair por causa da vertigem, abri os olhos e não tinha ninguém lá. No mês seguinte, cheguei a ouvir passos, rangidos, vozes e vi uma outra porta se abrindo, mas nunca mais vi esse senhor. Eu não queria passar 2 anos ali, além de chegar tarde em casa. Eu achei que não ganhava bem para ficar vendo aquilo. Por sorte, 3 meses depois, eu fui aceito num estágio como programador e consegui sair dali. Sim, pagava menos, mas nada vale a minha sanidade. Se alguém aí for do RJ e sentir alguma coisa estranha ao visitar o último andar do CCBB, saiba, você não está maluco. Eu soube em primeira mão porque ninguém gosta de ficar lá depois de tarde. Esse é o meu relato. Sigo o podcast desde o final de 2022 e admiro muito seu trampo. Parabéns, cara, e espero que tenha curtido o meu relato. Um grande abraço. Alberto, muito obrigado você por ter enviado seu relato. Eu curti muito mesmo, eu achei o relato bem interessante. E eu achei muito engraçado que você tenha 2,11 metros de altura, cara. Você é muito, muito alto mesmo. Caramba. Eu confesso que eu nunca tive muito contato com alguém com mais de 2 metros de altura na minha vida. Mas indo agora para a questão sobrenatural que aconteceu com você, eu, particularmente, acho histórias de segurança muito assustadoras. Uma coisa é uma pessoa estar num local e ver um acontecimento sobrenatural. Outra coisa é o segurança. O segurança, ele tá ali quase todo dia, de noite, no pior momento possível, em que mais coisas acontecem, em que o silêncio está maior. Então, bem possivelmente, o segurança acaba vendo e ouvindo muito mais coisa, né? E foi exatamente o que aconteceu contigo. Acredito que talvez, no início, a porta se abrindo e tal, por mais que seja estranho, né? Várias portas se abrindo uma depois da outra, possa talvez ter uma explicação mais cética. De qualquer forma, nem preciso comentar sobre o senhor que você viu. Claramente não era ninguém aqui desse mundo, né? Tendo em vista que ele falava um português de Portugal, além dele ter sumido depois. Então, no início você pensou ali que era uma pessoa perdida, mas depois você parou para pensar com um raciocínio mais lógico e viu que era impossível um senhor estar ali até aquele momento, sem ninguém ter visto. Mas não foram só esses acontecimentos, foram diversas coisas, como barulhos, portas abrindo, fechando, vozes, rangidos. Então, com certeza aí tinha uma ou mais coisas aí nesse andar do CCBB. Bizarro, né, gente? E agora vamos para o relato 2, A Moça da Janela. Foi enviado pelo Halef por e-mail. Espero ter pronunciado seu nome certo. Olá, Fernando. Me chamo Halef, tenho 20 anos e falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo. Então vamos lá. Quando eu tinha apenas 8 anos, eu morava em Juazeiro do Norte. Éramos eu, minha mãe, irmão mais novo e meu padrasto, pai do meu irmão. Um dia nos mudamos para uma casa muito bonita e com um quintal enorme com vários pés de frutas. Mesmo muito novo, eu me levantava sozinho, escovava os dentes e me arrumava para ir à escola. Na saída do meu quarto não havia porta, era apenas a passagem no formato. Eu dividi o quarto com meu irmão. Assim que eu saía do quarto, virando à direita, tinha alguns degraus descendo para a cozinha. Mais à frente, uma porta de ferro gigante com um grande vão na parte de cima. Essa porta dava acesso ao quintal. Eu sempre acordava umas 6 da manhã, e mesmo morando com outras 3 pessoas, eu sempre acordava antes de todos e me arrumava enquanto todos dormiam. Em um dia, como qualquer outro, eu me levantei bem disposto e animado, e quando fico em pé ao lado da cama, sinto uma sensação de que estava sendo observado e meio que entrei em alerta, já um pouco assustado. Mesmo assim, caminhei para fora do quarto. Quando cheguei no ponto de começar a descer os degraus, resolvo olhar para a fresta da parte de cima da porta. De repente, meu corpo trava, e o que eu vejo me gelou até a alma. Um rosto de uma mulher muito branca e loira, com olhos claros.
eu vi nitidamente. Aquela mulher expressava um olhar de ódio direcionado a mim. E eu sentia aquele ódio. Sentia que ela queria me machucar. O mais bizarro era que a porta tinha quase 3 metros. Não tinha como ela ficar em pé ali. Era como se ela estivesse flutuando. Passei alguns segundos encarando ela, quando do nada meu corpo simplesmente se mexe sozinho e começa a correr para o quarto me cobrindo. Esperei minha mãe acordar e contei a ela, mas ela não ligou e disse que devia ser um sonho. Fernando, eu sei o que eu vi. Nosso quintal tinha muros com vários cacos de vidro e arames, sem contar com um grande cachorro que era muito bravo. Impossível invadir sem fazer alarde. Nesse dia estava tudo silencioso. Eu lembro nitidamente desse fato até hoje. Ao chegar da escola, minha mãe estava na sala e com uma senhora que era nossa vizinha. Ela comentou do que eu disse mais cedo e após isso a senhora me olhou com uma cara bem séria e disse para minha mãe que uma moradora daquela casa tirou a sua vida se enforcando em uma das árvores no quintal. Foi o meu primeiro contato com o paranormal. Peço desculpa pelos erros e pelo tamanho do relato. Tenho outros que me aconteceram depois de adulto, comigo e com minha mulher. Qualquer dia eu envio mais para você. Halef, não precisa pedir desculpa por nada, o seu relato ficou perfeito, o tamanho está ótimo, não tem nenhum erro, e eu fico muito agradecido pelo seu envio. Primeiro eu queria falar que tem alguns relatos que me dão arrepio em alguns momentos específicos, e o seu relato foi um deles. Esse momento em que você olha para cima da porta e tá aquela mulher com um olhar de ódio te olhando, como se quisesse te ferir, eu achei muito bizarro. Foi esse momento que eu fiquei mais arrepiado, assim, lendo, sabe? Quando o pelo do corpo fica todo arrepiado. E pra mim, a parte que você explica que a porta tinha mais de 3 metros, então pra ela estar ali, ela tinha que estar flutuando, é o que confirma que era de fato alguma coisa sobrenatural. Eu ia sugerir, antes de ler isso, que de repente era alguma pessoa que passou ali na rua e ficou te olhando, mas não tem muita explicação, tendo em vista que tinha muro com cacos de vidro, tinha arame, tinha cachorro que fazia barulho, então assim, seria impossível essa mulher estar ali. Então, o seu próprio relato já confirma aí a questão sobrenatural aí de você ter visto essa mulher. E pior ainda, quando a vizinha explica, né, que de fato alguém morreu ali e tirou a sua própria vida. Então, acredito que talvez o espírito dessa mulher tenha permanecido ali com um apego forte à casa e talvez tenha sido esse o motivo dela ter te olhado com ódio, né? De repente ela sentia que a casa era dela, que ela não queria nenhuma outra pessoa ali. E você foi a pessoa sensitiva aí da casa que acabou vendo esse espírito. E agora temos 2 relatos enviados pela Anne por e-mail. Oi, Fernando. Me chamo Anne e conheci seu podcast por acaso e amo demais. Enfim, quando eu era pequena tive muitas experiências paranormais. Parei de ter essas experiências depois de me mudar. Vou contar 2 relatos, mas depois conto mais. Relato 1. Tchauzinho. Quando eu tinha por volta de 9 a 10 anos, eu ia para a igreja que minha avó materna frequentava. Eu ia somente nos domingos de manhã, quando tinha escola dominical. Eu morava numa vila, minha avó é dona dessa vila, então ela morava lá na frente. E eu morava em uma das últimas casas. Em um domingo de manhã, eu estava me arrumando para a escola dominical. Coloquei um vestido azul, com 2 bolsos na parte do peito. Sempre que eu usava esse vestido, eu via vultos e sentia coisas estranhas. Minha mãe comprou ele para mim num bazar, então era de segunda mão. Eu tinha molhado meu cabelo e estava penteando ele, me olhando do espelho, que era dentro do meu guarda-roupa. O guarda-roupa era perto da entrada do meu quarto, e eu não tinha porta. Então, eu tinha visão da sala e do quarto dos meus pais. Eu estava mais ou menos a 1 metro de distância da entrada do quarto, quando eu vi uma mão branca me dando tchauzinho. Eu vi pela minha visão periférica, e virei meu rosto para ter certeza de que tinha visto aquilo. Foi quando eu vi uma coisa de capuz branco me encarando. Estava só com a cabeça na porta. Entende o que eu quero dizer? Ela tinha um capuz branco, mas na parte do rosto era tudo preto, fosco, não dava para ver nada. Eu me tremi, mas fingi que nada tinha acontecido e voltei a pentear os meus cabelos. Depois disso, saí de casa e fui embora. Relato 2. Roupa branca. Isso aconteceu no mesmo período do primeiro relato. Eu estava na casa da minha vizinha, com uma amiga minha. A vizinha era a cunhada dela, que na época tinha 19 anos. Estávamos nós 3 conversando na sala e a porta da sala estava aberta, então eu tinha visão da parte de fora da vila. Estávamos lá conversando e eu estava virada para a porta. Foi quando eu vi um homem alto, todo de branco e usando um capuz, igual aquele, e com uma bata. Não sei, algo que os padres usam, sabe?
um cachecol longo que tinha o desenho de uma cruz. Ele passou devagar e foi até a lavanderia da vizinha. Era do lado de fora da casa e num canto bem escuro e apertado. O marido dela tinha o costume de sempre dar sustos nela quando voltava do trabalho, e ele era açougueiro em um supermercado, então presumi que era ele por conta da roupa branca. Foi quando eu disse a ela que achava que o Gabriel, o marido dela, estava tentando dar outro susto nela. Então fomos nós três até a lavanderia tentar dar o troco nele, dar um susto. Quando chegamos à lavanderia, não tinha ninguém e nada. Eu falei para ela qual era a roupa que ele estava usando, e ela disse que o Gabriel não tinha essa roupa de padre. Esses foram os meus relatos. Eu não sei muito bem como escrever o sentimento que tive vivenciando isso, mas sentia que tinha algo errado comigo e muito medo disso me machucar. Depois que me mudei de casa, parei de ver isso. Desculpa por ser longo e se por acaso tiver algum erro de escrita. Anne, muito obrigado pelos seus relatos. Comentando primeiramente sobre o primeiro relato, eu achei muito estranha essa questão do vestido que você usava, porque acontece, esse vestido vinha de um bazar e ele era de segunda mão, então alguém usou esse vestido anteriormente. Por que quando você botava ele, você via vultos e sentia coisas estranhas? Será que tinha algo de errado com esse vestido? Qual a explicação para isso? Para essa relação entre o vestido e você ver coisas estranhas? E não foi diferente dessa vez. Quando você botou esse vestido, você viu essa mão branca te dando tchauzinho e depois esse ser aí assustador, que ele tinha esse capuz branco e não tinha rosto, era tudo preto ali no lugar do rosto, né? Então parecia muito algumas coisas que a gente vê até nas obras de ficção aí de cinema, que são coisas sem rosto. Particularmente isso me dá bastante medo. Já no relato 2, você acabou associando aí essa pessoa com roupas brancas ao marido da sua amiga, o Gabriel. Mas até mesmo pela sua descrição inicial de tudo, que você falou que parecia um padre, um cachecol, isso não corresponde à roupa de um açougueiro, né? Por mais que os dois sejam brancos, tem diferenças. Então acho que sua mente quis achar uma explicação lógica para o que você estava vendo. Então você associou ao único homem que poderia estar ali de branco, querendo pregar um susto, escondido num local escuro, e quando vocês foram ver não tinha nada. Bem sinistro, hein? E gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido aqui essa primeira experiência do Receios Obscuros dentro do Relatos do Além. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de criar esse quadro aqui dentro do Relatos do Além, que é o Receios do Além, né? Esse é o nosso primeiro episódio. Vão vir muito mais aí para vocês ouvirem, com muito mais relatos assustadores. Novamente, quem curtiu aqui o podcast e quiser conferir mais episódios, é só entrar no Spotify, digitar Receios Obscuros. O meu podcast está lá. Tem também o Apoia-se, né? É só entrar no apoia.se/Receios Obscuros Podcast para se tornar assinante e ter acesso a conteúdo exclusivo. E por fim, eu peço que vocês enviem os seus relatos para serem lidos aqui no Receios do Além, porque a partir de agora a gente tem esse e-mail aí do Receios do Além, em que todo mundo aqui que estiver curtindo o quadro e quiser contar os seus relatos vai mandar o e-mail contando os relatos direitinho, e eu vou contar aqui no podcast para vocês dessa forma aqui que eu contei esses relatos. Espero muito a contribuição de todo mundo aí com os relatos, vai ajudar bastante. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo episódio.